Essas são as melhores estratégias de SEO para 2026. Se você quer saber de tráfego orgânico, veja esse vídeo que até o Toguro eu coloquei aqui. Será que o Toguro vai entrar no S ou vai entrar no D de melhores estratégias para SEO e GEO de 2026? E eu vou começar aqui com uma estratégia de GEO, que é Generative Engine Optimization. Se você quer ser recomendado pela IA, aparecer no Perplexity, no ChatGPT, na IA Overviews do Google, você provavelmente já ouviu falar de conteúdo de Answer First. E o que é esse conteúdo aqui, ó, de Answer First? São conteúdos onde ele normalmente responde a sua pergunta logo de cara. Então você vai criar páginas específicas com uma estrutura muito clara de resposta direta e aprofundamento, pensado no Google, na IA e no zero clique. Hoje muitas vezes você é citado sem nem ser clicado. Existe um tipo de conteúdo que se chama zero clique e ele se baseia nisso aqui, conteúdo Answer First. É um tipo de conteúdo feito para o usuário para matar a dúvida da pessoa e às vezes você consegue colocar o link de venda ali. Então você consegue ser citado pela IA, ter um acesso. E para mim isso aqui é o S. Ela é uma das melhores estratégias que você pode ter para aparecer e ser citado pelo GEO, é trabalhar com conteúdo de Answer First. E você tem que se perguntar, essa página responde exatamente o que perguntaram? E por muito tempo, páginas de ferramentas, como aquelas ferramentas do Neil Patel que ele colocava lá pra gente analisar sites, pra gente compartilhar dados do site, etc, eram muito interessantes. Páginas compartilháveis e ferramentas gratuitas. Hoje, ela não é tão interessante assim. Sempre que eu falar GEO, o objetivo primeiro vai ser recomendado pela inteligência artificial. Então, isso pode ajudar no SEO, mas não ser recomendado pela IA. Então você ter páginas compartilháveis ou páginas de ferramentas, como páginas de calculadoras, simuladores, checker ou diagnóstico, hoje não vai fazer tanto efeito quanto fazia antigamente. Isso não é mais vinculado ao EAT, a sua importância, entendeu? Então por isso realmente você pode colocar em último critério você fazer páginas de ferramentas, simuladores e calculadoras para que a galera compartilhe o teu site e você ganhe acesso com isso. E a próxima estratégia de SEO e GEO é a autoridade de autor. E a autoridade de autor, ela tá no S porque ela é tanto importante para o SEO quanto para o GEO. Desde que veio o padrão do EEAT, de especialização, expertise, autoridade, confiabilidade, tem vídeo aqui no canal desde 2024, eu fui ver sobre esse assunto. E agora a galera tá chamando sobre GEO. É como se fosse o SEO gourmet, entendeu? É a mesma coisa que a gente fazia antes com a autoridade de página do usuário. O que é isso? Dentro do WordPress, dentro do teu site no geral, você tem que ter uma página do autor, explicando quem que ele é, com link, por favor, pro LinkedIn, com link para as redes sociais dele, explicando a formação, com páginas de certificações, linkando se possível. Como eu tenho a minha do Skillshop, eu vinculo a minha do Skillshop. E por isso, contar tanto no Generative Engine Optimization quanto no Search Engine Optimization, eu coloquei no S. É uma excelente estratégia, todos os teus sites precisam ter, e dentro do Google Search Console vai estar lá em atributos melhorados, se você tem isso ou não, tá? Então se você tem um autor personalizado, vai aparecer. Você que é podcasteiro, que você gosta de ouvir podcast, ou você que gosta de aparecer em podcast, tem muita empresa que é especializada nesse tipo de conteúdo, em te chamar para o podcast para ter lá o especialista que fala sobre aquele assunto. E pessoal, tem links que não apontam para você, mas a IA ela te cita. Então assim, sinceramente, ele gera uma alta confiança para você, mas ele não vai te ajudar tanto a gerar tantos links assim. Seja você host ou convidado, ele vai te ajudar a ter autoridade. Você pode ter um podcast dentro da Spotify, existe lá Spotify Creators. Ele gera um backlink no follow para você. Mas o Google, ele identifica que existe uma pessoa especializada naquele assunto. E mesmo que a tua empresa não queira fazer um podcast, você pode usar um notebook LM para criar um podcast para você. E você pode ver que dentro da Spotify, busca lá, Agência SEO Brasil, você vai ver que tem um podcast nosso lá sobre alguns vídeos que eu criei aqui no canal do YouTube. Então eu vou colocar aqui o podcast no B. Por que no B? Porque ele não cheira e não fede, sabe? Ele não ajuda tanto assim não. Ele pode te ajudar num dos fatores do EAT, que é a especialização, que você tá falando ali sobre um assunto, e também ele pode te ajudar obviamente em vender. Tem muita gente que pega, faz um podcast e roda anúncio para esse podcast, para ele ser famoso, né? Aí no caso parece que é a empresa que fez o podcast que tá pagando anúncio e não a pessoa, e ela acaba vendendo. Então é uma estratégia muito conhecida que vale a pena. Mas a gente tá falando de SEO e GEO, então B.
Páginas de caso de estudo. Sabe aquelas páginas que normalmente a gente faz falando de quem é o nosso cliente, qual o resultado que a gente gerou, como que funciona, etc, do nosso trabalho, o que a gente fez. Bom, isso é muito importante pro EAT, mas é um dos fatores do EAT. É como se fosse o podcast e fica dentro do teu site. E por que ele tá abaixo do podcast então? Porque no podcast é algo que alguém está falando sobre você e não você falando sobre você mesmo. Sempre que é você falando sobre você mesmo, tem menos autoridade do que alguém falando sobre você. Você pode perceber isso que no pack de atualizações do Google, o que mais conta agora é como as pessoas falam da tua marca e não necessariamente o que você fala sobre ela. Então eu coloquei aqui em páginas de estudo no C. Eu sei que vocês gostam muito de backlink, vocês adoram backlink e existem vários tipos de backlink. Antes de você comprar backlink, você tem que entender que tipo de backlink é aquele. Public post, normalmente ele aparece como um artigo publicado. Existe um negócio chamado non-sponsored. É tipo, você é um anunciante, então aquele link ele vai como nofollow, o que significa que aquele link não tá te levando nenhuma autoridade. Mas tudo bem, o Google ainda tá identificando que você ali tem uma certa autoridade, mas aquele link não é tão importante quanto um guest posting. Então um public post e guest post, eles são um pouco diferentes, porque o guest post normalmente você é convidado a escrever naquele artigo, ou alguém escreveu sobre você, então é uma coisa mais humana, leva normalmente do follow, é um atributo que passa autoridade para você, e essa é a diferença de você comprar num site que vende artigos para você, como sponsored, eles não valem muita coisa. Então comentários, link farm e public post, eles não valem muita coisa. Eu coloquei aqui no D. E a gente tem outros tipos de backlinks. Esse backlink aqui, ele é muito importante e a galera esquece muito, que é o backlink institucional, tá? O backlink institucional é aquele backlink .edu, .gov, em diretórios muito grandes e é mais difícil de você conseguir. Normalmente você consegue por ajuda de um projeto assistencial ou comprando backlinks de sites.gov, de empresas ONGs, que vendem esses espaços comerciais para você apoiar a ONG dela. E eu já falei do Reddit aqui, que é uma rede muito bom, tem o core, tem vários diretórios bons, tem sites e comunidades que ela gera um backlink para você, porém, pessoal, isso realmente não vale tanto a pena. Eu ia colocar no C, porém, quando você pesquisa na internet, aparece muito Reddit. Então eu tô entre o B e o A. Eu vou pensar onde eu deixo, se é no A ou no B, mas com certeza é no B. Acho que não se equipara com outra coisa não. Esse é um dos tipos de backlink que também mais importa pro Google, por mais que às vezes nem exista link. Pro GO, Generative Engine Optimization, aparecer nas IAs, você ser citado, a IA antes dela te responder, ela vai checar para saber quem é o maior especialista sobre aquele assunto. E quando um assessor de imprensa faz uma matéria falando, o especialista fulano de tal diz isso, aquilo, outro, a IA cita você. Então esse tipo de conteúdo normalmente ele é feito por um assessor de imprensa ou por um relações públicas. Eu deixei essa tela aqui para te explicar exatamente a diferença, tá, desses tipos de backlink, porque eles não aparecem, eles não são citados para tua marca. Você pode tirar um print disso aqui, você pode aparecer em portais de notícia, release de artigos, artigos jornalísticos assinados, colunas fixas e revistas online, que no caso é você ser um editor de uma revista, então você ter aquela editoria conta muito. Eu tenho vários portais de notícia, eu já comentei pra vocês, sabia que você ser o dono da informação, isso é muito importante, pessoal, e a gente já vai entrar nesse ponto num próximo tema, que é backlink de PBN, e você ter com você alguém que trabalhe na sua assessoria de imprensa e te ajude nisso, pode ser realmente de muito valor. Eu peguei aqui o rosto de um assessor de imprensa e vou colocar aqui no A, tá? Tá entre o A e o S, porque realmente ajuda muito você ter alguém falando da tua marca. E a gente vai agora para backlinks de PBN, é realmente o nível mais avançado de backlinks, o que eu mais uso. A diferença da PBN pro guest post, pro public post é totalmente diferente. Você tem controle absoluto, você pode fazer uma troca rápida, né, de apontamento. A PBN é uma rede de sites controlados por você ou por um fornecedor. E caso você não saiba o que é PBN, é Private Blog Network. Eu deixei aqui para você já uma definição, ó. É uma rede de sites controlados por você ou por um fornecedor, criada exclusivamente para gerar backlinks e transferir a autoridade para um site principal. Porém, é altamente arriscado. Se você fizer mal feito, o risco de você ser penalizado pelo Google
é muito alto, tá? Porém, você tem o link do follow, você transfere a autoridade automaticamente, você tem controle automaticamente seu. E como que você pode fazer isso? Através de portais de notícia, você ser dono de portais de notícia. No meu vídeo anterior, eu te mostrei que eu tenho mais de 80 sites de notícia, eu tô beirando aos 100. Caso você queira que a gente desenvolva o teu portal de notícia, o link vai estar aqui abaixo da descrição para que a nossa agência faça o teu portal de notícia. E caso você queira aprender trabalhar com SEO, etc, nosso curso de formação e certificação, é só você escanear esse QR Code e você entra com desconto para nossa turma. Você vai ter acesso ao nosso grupo e vai conseguir também se certificar, ter um certificado de especialização, fechou? Passando na prova, claro, né? Não é fácil. Agora que você entendeu que é PBN e que você pode ter um portal de notícia teu, por que não ter 10? Desde que eles estejam em servidores diferentes, desde que eles estejam em domínios diferentes, desde que eles tenham temas diferentes, desde que eles tenham plugins diferentes, entendeu? Então, obviamente, você tem que ter muito mais cuidado com isso, mas PBN com certeza tá no S, tá? E tá antes de tudo isso. E por que antes de tudo isso? Porque com a PBN eu posso simplesmente posicionar o cliente na hora que eu quiser, apontar a quantidade de backlink necessária e simplesmente mandar 100 notícias falando sobre qualquer coisa. Então, quando eu percebi que isso era poderoso, eu comecei a fazer isso pra mim. E você tá vendo esse vídeo de onde? Obviamente do YouTube, né? O YouTube sempre foi minha rede favorita, o YouTube tem muita pesquisa, eu acho que 32 bilhões de pesquisas mensais, então ele concorre páreo a páreo com o Google em quantidade de pesquisa. Na maioria dos resultados de pesquisa na busca orgânica aparecem vídeos e os vídeos são citados. Então eu tô gravando um vídeo pra você e eu recomendo que você tenha um vídeo no teu canal, ou caso você tenha uma empresa, você crie vídeo sobre essa tua empresa. Se você tem dificuldade nisso, me chama no WhatsApp que eu te ajudo a desenvolver isso aí pro teu negócio. E eu vou pegar vídeos longos aqui do YouTube e vou colocar no S também. Além do YouTube ter uma autoridade altíssima, né, de DA, de Domain Authority, e os vídeos que você faz pro YouTube, eles são tão bons pro SEO quanto pro GO, porque no SEO ele vai ranquear na busca orgânica, vai aparecer lá às vezes o teu vídeo, e também na busca orgânica do YouTube, que tem um dos maiores buscadores, correto? Só que pro GO, ele passa a ser citado pelas IAs quando alguém pergunta ou pesquisa alguma coisa, e ele começa a te colocar como se você fosse um especialista, o que é diferente do YouTube Shorts. O YouTube Shorts, ele tem um grande alcance, ele gera bastante inscritos, às vezes de um Shorts que você lança lá, você pega bastante inscrito, mas ele não se aprofunda num tema, e ele não te ajuda muito. Mas ainda, existe uma tendência de busca que é fazer vídeos how to, né? Como funciona, como criar em Shorts. E as pessoas tendem a pesquisar, às vezes, uma solução mais rápida, como criar um site WordPress em Shorts. Então ele quer ver em 1 minuto aquele resultado. E às vezes, se você fizer um tema desse, vale a pena. Então eu vou colocar aqui no A, porque eu não acho que é tão ruim assim não. O GC Creator é uma das estratégias mais tops de tráfego orgânico que a gente tem para vender, pra gente ganhar dinheiro. Por quê? A pessoa faz um vídeo no TikTok, a gente consegue viralizar um produto e consegue vender. Porém, pro EAT, pro SEO, pro GO, isso não funciona, não adianta nada. Então eu vou pegar aqui o UGC e eu vou colocar no C. Por quê? Porque o Creator em si, ele tem a função de vender, de trazer tráfego orgânico para a marca. Mas não necessariamente você subir no Google organicamente ou ser recomendado, a não ser que ele fale da tua marca, que eu já vou falar sobre esse assunto aqui no meio do vídeo. Você ter um perfil no LinkedIn realmente é interessante para quê? Para gerar links. Eu até compartilho todos os vídeos que eu faço aqui do canal, eu jogo no perfil da agência, no meu perfil pessoal, compartilho com todos eles. Mas eu não percebo que eu consigo ter um destaque muito grande por aí não. Se eu compartilhar no Facebook, eu consigo ter mais acesso e visualização nesses vídeos do que pelo LinkedIn. Porém é um processo de AT que eu tô acostumado a fazer e eu vejo que muitos profissionais fazem, e eu tinha vídeos aqui antes no canal falando que artigos no LinkedIn ranqueavam, porém eles não estão mais ranqueando, não estão aparecendo conteúdos do LinkedIn na primeira página da busca. Então eu vou pegar esse conteúdo aqui do LinkedIn e vou colocar no C, tá bom? Porque não tá funcionando muito, não recomendo que você gaste a tua energia aqui. Diferente de você usar fax estratégicos, todas as páginas elas precisam ter fax. Essa estratégia é uma das principais estratégias para 2026, ela é muito antiga, desde 2024 tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, então por favor veja os vídeos antigos caso você não tenha visto, e é o que? Você ter simplesmente perguntas e respostas dentro do teu site, tá? Isso aqui é um dos fatores A, tá? Eu vou dizer assim, ou A ou S, porque o esquema markup, tipo, a marcação do Google, como você mostra a tua página pro Google, os fax, eles precisam ter esse esquema markup.
você precisa ter essa melhoria de atributo dentro do Google Search Console. E eu não sei se eu tô falando grego ou não, eu espero que não, tá bom? Porque eu tô ensinando assim, passo a passo, mas não posso me aprofundar em todos os parâmetros. Mas os facts você precisa ter dentro de cada página, respondendo aquelas perguntas de cada usuário. Então, você precisa ter isso dentro do teu site para poder aparecer tanto no GO quanto no SEO. Isso vai te ajudar a ter muito mais relevância na internet. A gente vai agora para menções de marca. Eu vou colocar em A, menções de marca. Em menções de marca entra avaliação, reviews, todo tipo de menção que você tiver da tua marca. Você vai ter uma melhoria de posicionamento na busca orgânica, então ajuda no Search Engine Optimization, ou vai te ajudar a ser recomendado como uma ótima marca no Generative Engine Optimization. Então lembra que a gente falou logo no começo do vídeo, é muito mais importante como as pessoas falam de você do que como você fala sobre você mesmo. Então você ter sites de notícia, você ter várias pessoas que te seguem falando sobre você ou falando sobre a tua marca, podem ajudar bastante você a ter tráfego orgânico ilimitado, desde que você saiba se ranquear. E é por isso que a gente entra no último ponto. E por que ter o Toguro na tua empresa é uma das melhores estratégias de SEO e de GO para 2026. Pessoal, algumas pessoas falaram que criticaram o Toguro por ele não ter formação e ele ainda assim ser um dos heads da CIMED. E de verdade, ele é sensacional. Eu sou fã do cara e eu queria encaixar ele em algum tipo de vídeo aqui. E nada melhor do que encaixar ele em intenção de pesquisa para a última coisa de melhor estratégia pra gente, porque você dominar a intenção de pesquisa é tudo. Então eu vou te ensinar a dominar a intenção de pesquisa e como que você vai fazer isso aí do jeito certo. Quando tu tem um cara forte, que ele vai falar assim pra você, olha, vai lá no Google e pesquisa CIMED. Vai lá no Google e pesquisa Autoblog. Eu fiz isso no meu Instagram. Pessoal, eu pedi, entre lá no Google e pesquisa agência de SEO. Você vai encontrar agência SEO Brasil em algum lugar. Clica nela aí. Quando eu tava em sétimo, em oitavo, as pessoas clicavam ali na intenção de busca do meu nome ou da minha ferramenta, porque eu tenho alguns seguidores, eu tenho 80 mil seguidores, pouquíssimos seguidores. Mas a galera clicava ainda assim, eu mudava a intenção de busca do Google. Eu fazia com que o Google entendesse que as pessoas, quando pesquisam lá, Autoblog, SEO ou Autoblog, elas estão na verdade querendo encontrar o meu produto. Quando elas pesquisam agência de SEO, elas querem encontrar na verdade agência SEO Brasil. Eles querem encontrar a minha empresa. Então ele começa a me posicionar para quê? Para ajudar os usuários. E aí que é o lance. Quando tu tem um cara brabo para fazer todo mundo entrar no Google e falar, ó, digitem aí fábrica de alguma coisa. E esse que é um ponto. Isso aqui só funciona se o seu site for otimizado. E por isso que a gente tem que entrar aqui, ó, e escrever, ó, por exemplo, farmacêutica CIMED. Quando a gente entra aqui, ele fala aqui, ó, indústria de medicamentos. Então a CIMED, ela é uma indústria de medicamentos. Se eu pesquisar indústria de medicamentos, ela não aparece, certo? Eu já fiz essa pesquisa aqui e infelizmente ela não está aparecendo. E por que que ela não aparece aqui? Porque ela não está otimizada. Então o que que ele precisaria fazer aqui? Entrar na página da CIMED. E em vez de estar CIMED aqui, ele teria que otimizar aqui alguns pontos, como por exemplo o título da página, mudar em vez de CIMED para Indústria de Medicamentos CIMED. Aqui em produtos, fábrica de medicamentos genéricos, fábrica de nananã. E aí ele precisaria otimizar todas essas páginas aqui. Ele com todas essas páginas otimizadas, se ele tivesse em último, e falasse assim, pessoal, pesquisa lá fábrica de alguma coisa, e a pessoa clicasse, ele ia automaticamente para primeiro, porque o Google não quer saber de você, ele quer saber de agradar o usuário, e dominar a intenção de busca é o mais precioso que você pode fazer para o seu negócio. Você tem um influencer que pode falar, ó, pessoal, pesquisa aí, Armandinhos não sei o que, ou pesquisa fábrica de não sei o que, ou pesquisa nananana, você consegue manipular a intenção de busca fazendo com que você apareça nas principais buscas do algoritmo. Legal, né? Se você conhece o Toguro, manda esse vídeo pra ele. Ou se você conhece alguém que precisa dessa estratégia, manda esse vídeo pra essa pessoa também. E eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, porque deu um trabalhão fazer esses quadradinhos aqui dessas imagens. E eu deixei pra você uma playlist completa, ensinando você o passo a passo pra você aparecer nas primeiras páginas do Google em 2026. E é claro que eu vou deixar o link aqui na tela. Um abraço pra você e até esse vídeo.